Enquanto isso, já pode ir procurando o versículo da Bíblia. Nós vamos ouvir a banda e também já podemos ir preparando para a mensagem. Romanos, capítulo 10, e no versículo 17. Romanos 10, 17. Para nós meditarmos nesta hora, nesta tarde, nesta noite, né? Estamos no começo de noite. Aleluia. Romanos 10, 17. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir aí a banda que vai louvar o Senhor. E já vamos logo após meditar na palavra de Deus. Palma para Jesus. Paz com Jesus, amém? Amém. Alguém está fraco, diga amém bem forte. Amém. Deus está neste lugar, levante a mão para o céu, diga glória a Deus aí. Então vamos adorar aí, feche os teus olhos e cante comigo. Graças a Deus. Quem encontrou o texto sagrado diz amém. Amém. Romanos 10 e versículo 17. Aleluia. Glória a Deus. Que nos diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Só esse versículo diz: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Pode sentar, irmãos e irmãs, igreja do Senhor, e cada glória a Deus é uma vitória. Aleluia. Irmãos e irmãs, igreja de Deus, todos que estão aqui nessa tarde, para juntos nós ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor e a fé são dois aliados. São dois aliados, fé e palavra, palavra e fé. Sempre tem que estar juntos os dois. Por isso que aqui nos diz Paulo, escrevendo esta carta aos irmãos da igreja em Roma, aí Paulo disse para aqueles irmãos, pelo Espírito Santo, que falava no seu coração, falava na sua mente, o Espírito Santo que ministrava na vida do apóstolo Paulo. Aí Paulo disse para aqueles irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir. Paulo estava dizendo para eles que eles deveriam estar exercitando, deveriam estar estudando, deveriam estar meditando, deveriam estar extraindo da palavra para as suas vidas, porque da palavra de Deus é que vem a fé para nós poder receber as bênçãos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O escritor do Salmo 119, versículo 57, ele diz: o Senhor é a minha porção, e eu disse que observaria as tuas palavras. O salmista diz: o Senhor é a minha porção, e eu disse, e observaria as tuas palavras. O salmista, considerando o poder, o efeito daquilo que o Senhor realiza através da palavra dele. O salmista diz: o Senhor é a minha porção, eu possuo, eu recebo, eu alcanço. O Senhor é que me concede tudo, porque eu tenho observado o que o Senhor tem feito, e por isso eu creio, através da tua palavra, que eu também vou receber, vou alcançar, vou obter, vou ter sucesso na vida, porque dentro da tua palavra eu tenho encontrado esses recursos. Quando o salmista diz: o Senhor é a minha porção, quando fala porção, quer dizer possuir. E nós possuímos daquele que tem tudo para nos conceder, que é o Criador dos céus e da terra, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Ainda o salmista, no Salmo 119 ainda, no versículo 116, ele disse: sustenta-me conforme a tua palavra para que viva, e não me deixe envergonhar da minha esperança. Sustenta-me conforme a tua palavra para que viva, e não me deixe envergonhado da minha esperança. No Salmo ainda 119, versículo 105, também nos diz: lâmpada para meus pés, luz para meu caminho, é a tua palavra. Aqui nós estamos, irmãos e irmãs, igreja de Deus, nessa tarde, dentro do contexto que nos traz esperança, nos traz fé, nos traz algo, porque nós estamos aqui meditando na santa palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é fiel e é verdadeira. E quando nós reunimos para observar, para estudar, para meditar, para buscar o poder de Deus através da palavra, nós somos alcançados pelo poder da palavra. Aleluia a Deus! A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo um dia em que a nossa igreja no Brasil e exterior realiza um culto, eu e mais um. E esse culto eu e mais um é justamente aonde os irmãos, nós e outros mais saímos nas ruas,
saímos nos bairros, saímos dos lugares onde fomos e outros que foram em outros lugares, foram levar a palavra de Deus, foram levar a mensagem do Senhor, foram transmitir a mensagem de Deus para aquelas pessoas que às vezes nós não tivemos a oportunidade de falar com eles boca a boca, mas tivemos a oportunidade de entregar um folheto. Tivemos a oportunidade de entregar ali uma mensagem que ali eles levarão para casa, e quando chega em casa ali provavelmente aqueles que estão jogados fora vai estudar, vai ler, e ali o Senhor vai falar com eles, aqueles que estão crentes. O Senhor vai falar, o Senhor vai transmitir para eles. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, igreja do Senhor, Jesus, ele transmitiu a palavra. Os apóstolos de Jesus receberam ordem para transmitir a palavra. E o Senhor Jesus ainda falou com os seus discípulos: ide e fazei discípulos. Ide, e os discípulos vai anunciar, vai ganhar outras almas, vai ganhar outras pessoas, e as outras vai ganhar outras, e outras vai ganhar outras. Ide e fazei discípulos, anunciando a palavra. E os discípulos saíram anunciando, e através da palavra, o Senhor Jesus chegou até aqui, nesse lugar, através da palavra, porque aonde a palavra chega, Jesus chega também. Aleluia! Aonde está a palavra do Senhor, Ele está junto. Aonde está a palavra do Senhor, Ele está fazendo o presente. E nós, em Marcos capítulo 2, irmãos e irmãs, nós encontramos, a Bíblia diz que Jesus, ele chegou na cidade de Cafarnaum. Quando ele chegou em Cafarnaum, ele foi para uma casa. E quando ele chegou naquela casa, diz a Bíblia, que provavelmente, irmãos, alguém começou a anunciar. Provavelmente o vizinho falou com o outro vizinho: olha, Jesus está ali naquela casa. O outro vizinho deve ter falado com o outro: Jesus está naquele local. Isso foi percorrendo talvez uma rua, percorreu a outra rua, percorreu a outra rua, e provavelmente foi para outros bairros, e ali um foi falando com o outro: Jesus está na casa tal, no endereço tal, na rua tal. E ali, aqueles que foram falando, foram evangelizando, foram anunciando. E a Bíblia diz que aquele local, aquela casa, aonde Jesus ali estava, tornou-se um lugar pequeno para comportar o povo que ali chegou para ouvir a palavra. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz que ali o povo aglomerou de tal maneira que não podia entrar pessoas nem pelas portas, não podia passar pelos corredores, não podia adentrar por dentro da casa, porque estava tomada, estava ocupada, estava cheia. É feito de um evangelismo, é feito de anúncio, é feito de pessoas que provavelmente evangelizou naquela região. Porque se não tivesse falado alguém com alguém, não tivesse anunciado, as pessoas não iriam até aquela casa. Mas provavelmente alguém anunciou, alguém evangelizou, alguém disse: Jesus está naquele lugar. E as pessoas sabiam que quando chegasse até Jesus, iria ouvir a palavra dele e iria ser abençoada por ele. Pessoa que estivesse doente, ser curado. Pessoa que estivesse triste, ia ser alegrado. Pessoa que estivesse abatido, ia ser novamente fortalecida a sua força para poder prosseguir, vencendo as dificuldades da vida. Então, onde Jesus estava, Jesus tinha tudo para todos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E através de alguém anunciar que Jesus estava naquela casa, chegou até ao local que tinha um homem paralítico. E aquele homem paralítico, alguém falou para ele: Jesus está no lugar tal. Aí juntou lá alguns homens lá e falou: nós vamos levar esse paralítico até aquela casa. Nós vamos levar esse paralítico até aquele endereço. Nós vamos levar esse paralítico até aquele local. Porque nós temos ouvido, alguém já falou, nós já ouvimos que Jesus ele cura. A fé vem pelo ouvir e ouvir alguém anunciando a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Alguém havia falado, e
leva esse paralítico até onde Jesus está. E nós sabemos que a hora que chegar lá, Jesus vai fazer algo e esse homem vai ser curado. Agora imagine, irmãos e irmãs, eu não sei se tem alguém aqui que já lidou com pessoas que são paralíticas, já lidou com pessoas que são difíceis para locomover. Não é tão fácil assim. Imagina virar uma pessoa paralítica de um lado para o outro, de outro para o outro. Cuidar não é fácil. Agora, conduzir em uma cama, pegaram aquele homem, colocaram em uma cama e foram levando. Imagina a dificuldade daqueles homens. Quando chegaram na casa, não tinha como entrar pelas portas, não tinha como passar pelos corredores. Mas a fé daqueles homens era tanta que eles disseram: se nós chegarmos e filmar até Jesus, nós sabemos que Jesus vai atender, que Jesus vai fazer algo. Está com esperança. Ouvir a palavra de Deus traz esperança para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Agora imagine, irmãos e irmãs, a dificuldade. Provavelmente se vierem colocar escada, sei lá, talvez andaime, utilizar alguns recursos para subir pela cama. Depois de subir a cama, aí agora tinha outra dificuldade, era descer a cama. Tinha que subir e também teria que descer. Aí subiram. Quando chegou por cima do telhado, fizeram um buraco no telhado, diz a Bíblia, destelharam o local. E no lugar que eles destelharam aquelas telhas, eles desceram aquela cama. Imagina descer uma cama com um homem deitado em cima. Deitaram uma cama com um homem paralítico. Imagina a dificuldade. Só que eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs, que aqueles homens, através da fé, eles não estavam vendo dificuldade, eles estavam vendo facilidade, porque a fé traz facilidade para nós alcançar. Aleluia, glória a Deus. A fé faz nós vencer dificuldades na vida, a fé faz nós vencer problemas, a fé faz nós sermos vitoriosos, a fé faz nós alcançar saúde, a fé ela faz nós alcançar os dons espirituais, a fé ela faz nós alcançar a promessa que o Senhor tem para nós, de acordo com esta palavra. E quando nós lemos esta palavra, aqui nós encontramos a fonte, aqui nós encontramos o recurso, aqui nós encontramos o que o Senhor tem nos prometido, tem nos garantido, e quando confiamos, nós recebemos. Glória a Deus. A fé ela traz felicidade. A fé ela traz sucesso para a mocidade. Traz sucesso para quem já é casado. Traz sucesso para quem é idosos. Traz sucessos para quem está passando pela dificuldade na vida, em qualquer que seja a situação. Quando nós temos fé no Senhor, nós conseguimos vencer qualquer dificuldade, qualquer obstáculo, qualquer barreira. Aqueles homens que conduziram aquele paralítico, eles não estavam vendo dificuldade. Ainda que eles se deparavam com dificuldade, mas eles estavam vendo um recurso adiante. Ainda que eles se deparavam com o empecilho, o impedimento, mas eles viam um recurso adiante. E quando nós temos a fé no Senhor, pode ter aqui um obstáculo, mas você está vendo que você vai passar por diante e vai deixar aquele obstáculo para trás. Você vê a dificuldade, você vê na frente a facilidade. Aqui está a dificuldade, mas eu já estou enxergando a facilidade. É o que aqueles homens estavam vendo. E quando eles desceram aquela cama, no lugar onde Jesus estava, diz a Bíblia que Jesus olhou, viu a fé deles. Jesus olhou a fé deles. E quando Jesus olhou para a fé deles, Jesus olhou para o homem paralítico e disse: filho, tem de bom ano, perdoado
perdoados estão os seus pecados. Aleluia. Glória a Deus. Jesus tem poder de curar não só o corpo físico, mas perdoar os pecados que nós cometemos. Hoje nós estamos vivendo o dia do Evangelho Mundial, onde a visão é ganhar alma para o Senhor. A visão é que as pessoas possam ser pessoas abençoadas fisicamente, abençoadas materialmente, abençoadas com sucesso na vida financeira, mas que também possam alcançar o objetivo, que é o perdão do pecado, a salvação e ter o nome escrito no livro da vida para a salvação eterna que há em Cristo. Jesus olhou para aqueles que haviam levado a cama, levaram o paralítico, e Jesus disse para o paralítico: filho, tem bom ânimo. Sempre Jesus traz uma palavra de ânimo para nós. Para tirar a porcentagem da fé, aparecem tantas e tantas e tantas pessoas querendo nos desanimar, querendo tirar a porcentagem da fé, querendo muitas vezes falar coisas que vai nos impedir. Mas Jesus sempre traz uma palavra de esperança para nós. Jesus sempre traz uma palavra de fé para nós. Foi que Jesus falou com aquele homem. O homem ainda não tinha sido curado, mas Jesus falou com ele: tem de bom ânimo. Jesus estava dizendo: chegou a sua vez. Jesus estava dizendo: chegou a sua hora, chegou o seu momento. Você vai sair dessa cama. Tem de bom ânimo. Aí Jesus disse para ele: perdoados estão os seus pecados. E alguém naquele momento começou a murmurar, começou a falar que Jesus era blasfemo, que quem poderia perdoar pecados senão Deus. Eles ainda não tinham entendido que Jesus ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. E depois que Jesus ouviu, Jesus falou para ele: por que razoais o mal nos vossos corações? O que é mais fácil? É falar: perdoados estão os seus pecados, ou dizer o paralítico: toma sua cama e anda? Aí Jesus diz: para que vocês saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, Jesus falou: eu vou dar esse sinal para vocês. Aí Jesus olhou para o paralítico e disse: toma sua cama e anda. E a Bíblia diz que na hora o paralítico levantou, pegou a sua cama, foi para a sua casa, e todos que ali estavam glorificavam o Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs, que aqui está nessa tarde: a cama era do homem, mas a cura era do Senhor. O problema é meu, o problema é nosso, o problema é humano, mas a solução vem do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A tristeza é nossa, mas a alegria vem de Deus. O choro é nosso, mas diz a Bíblia que o choro dura uma noite, mas a alegria vem para o amanhecer. E o amanhecer de Deus é hoje na nossa vida. A alegria de Deus é hoje que vem para a nossa vida. Você talvez chorou até hoje, mas pode ser que seja nessa tarde que a alegria alcança o seu coração. Aleluia. O obstáculo, a dificuldade, os problemas, o homem depara. Foi o que Jesus falou com aquele homem: toma a sua cama. Jesus está dizendo para ele: a cama é sua, mas o levantar é eu que faço o levantar. Você veio na cama, porque ela é sua, você veio nela, veio deitado nela, mas agora você leva ela, porque ela é sua, mas eu fazer você para a sua casa e eu que faço você ir para a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A tristeza é sua, a alegria é de Deus. O pecado é nosso, o perdão é de Deus. O sofrimento é nosso, mas o alívio é de Deus. Aleluia.
Muitas vezes tem pessoas que vivem oprimidas, deprimidas. A opressão, a depressão pode ser do homem, mas a libertação vem do Senhor. Aleluia. E nessa tarde que nós estamos aqui no encerramento desse culto, dessa concentração de hoje, eu tenho a certeza, irmãos e irmãs, que muitos que aqui hoje trabalharam, evangelizaram, junto com aquele panfleto, junto com aquela palavra que foi levada, foi também a fé junto. Quando alguém pegar aquele panfleto, ali vai meditar, vai ler. E quando ler, a fé vai estar junto, porque a fé e a palavra estão aliados. A fé vem pelo ouvir, e ouvir esta palavra que é a palavra de Deus. Aleluia. Quem pode crer que o Senhor já abençoou a sua vida? Quem pode crer que está alcançado pelas bênçãos de Deus? E o Senhor continue falando mais e mais por cada um de nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Tem uma pessoa, pode sentar um minutinho. Tem uma pessoa, menina, Espírito Santo de Deus, que essa pessoa